Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje na presença de Roberto Germanos, advogado, mestre pela USP e possui aí, faz parte do movimento Endireita Brasil. Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Tom. Prazer tê-lo aqui nos estúdios. Prazer é todo meu. Roberto, conta um pouco desse movimento Endireita Brasil. O que é isso? O Endireita Brasil é um movimento que já existe há uns 5, 6, 7, 8, quase 9 anos. Partiu de um grupo de amigos, que ainda essencialmente é um grupo de amigos, e assim que as coisas boas devem acontecer, que da mesma forma como muitos, sempre revoltados, a gente se juntava, falava, puxa vida, eu não aguento mais essa situação, o Brasil para onde é que está indo, aquela coisa que sempre aconteceu. Eu, por exemplo, não aguento mais o Brasil. Então, há muito tempo a gente não aguenta mais. E falamos, bom, vamos fazer alguma coisa, né? Já estamos caminhando profissionalmente, né? A coisa está indo, vamos dar um pouco de desafogo para essa parte política. E aí nasce o movimento Endireita Brasil. Isso. Nasceu do quê? Justamente dessa necessidade e um pouco da nossa capacidade. Então nós fomos conversar com algumas pessoas e falar o que a gente pode fazer para colaborar, né? Tendo em vista que nós somos liberais, a gente gosta de um livre mercado, meritocracia, enfim. Tudo que a gente não tem hoje que a gente aqui no Brasil. Ou em pouca medida, talvez, né? E vimos que o grande vácuo é a participação política, efetiva. A gente tem bons think tanks, a gente tem pessoas que escrevem bem, pessoas que se comunicam bem. Não tínhamos ali a capacidade de produção de material teórico muito forte. Temos o Instituto Millennium, Mises Brasil, tem muita gente que já está fazendo muita coisa muito boa. E vimos que o vácuo é mesmo, cadê as pessoas boas na política? Onde é que estão os candidatos que pelo menos defendem um pouco o espectro para lá do PSDB, né? Que não tem o socialismo como base. E como meta, o que mais me assusta, né? Vamos dizer, do espectro do PSDB ao PSOL, né? Passando por PT, PSTU, Partido da Causa Operária. E vamos falar aqui com todas as letras. Partido Comunista do Brasil, que inclusive está no poder aqui na cidade de Jundiaí. Bom, pelo menos para a minha tristeza, eu devo dizer para você. Pelo menos o nome é honesto, né? tem que dar isso para eles. Você tinha o PFL, que tinha no estatuto o liberalismo como um dos valores. Só que o PFL de liberalismo há muito tempo já não tinha nada, porque era um partido... Concordo. Salvo boas exceções, existem exceções na política. A gente também tem que ter um pouco de maturidade, de reconhecer que existem pessoas sérias, pessoas boas. Mas são poucas. E você precisa realmente conhecer e ainda assim você corre o risco de se decepcionar em algum momento. Fora algumas raras exceções, ainda o PFL era muito mais voltado para essa política antiga, de coronelismo, etc. Vamos falar com todas as letras. É o fisiologismo. Troca exatamente. E o que é um pouco o PMDB hoje? O que é o PMDB? Pouco não, é um pouco o centro do tudo. PMDB. Isso, né? É o eixo, né? O PMDB. Muito bem. Então, saímos com essa pretensão de quê? Trazer pessoas boas para a política. Identificar, achar a pessoa e ajudar ela a se colocar num cargo de poder. Então, tomada de poder. Esse é o nosso objetivo. Dentro de um outro espectro político. Fora desse horror do PSDB ao PSOL, o Partido Comunista, coisa mais... O nome já é bem ilustrativo. Retrógrada que isso. Movimento Endireita Brasil. Então, um espectro liberal, de direita, sem crise, sem neuras, tem nada a ver com esse estatismo desenfreado que foi a época dos militares, que se criava uma estatal por dia. Aliás, tem nada a ver com isso. Tem uma coisa que me incomoda muito, nós não estamos entrando no tema objeto aqui da entrevista, mas curiosidade básica. Os militares têm uma cola, né? Colam nos militares, direitista, militar é de direita. Mas foi um governo estatizante, Onde está a direita dos militares? É o nacional-desenvolvimentismo, né? A questão é a seguinte, a questão é que a luta era uma visão de mundo diferente, né? Você tinha ali o bloco comunista e os que não se subjugavam aos comunistas de várias formas. Então, seguramente o Brasil era mais alinhado aos Estados Unidos, etc.
mas num nacional desenvolvimentismo lascado. Bem longe do liberalismo. Então, no começo você podia ter o Roberto Campos, o Castelo Sim. Branco, que tinham talvez uma visão um pouco mais liberal, democrática. O Roberto Campos, aliás, eu respeito muito. Sem dúvida. Eu acho ele uma das cabeças que esse país já teve. Não prevaleceu. Não prevaleceu, infelizmente. O poder corrompe, né? O poder, quem está no poder acha que tem que ter mais poder para fazer mais coisas boas e aí a coisa geralmente desanda. Então, se você não tem, e acho que é isso que a gente vai falar hoje, se você não tem princípios muito fortes, não só entre a população, mas também aqueles que tomam para si a responsabilidade de tomar cargos políticos, econômicos e sociais importantes, você se perde. Bom, Roberto, vamos entrar no tema. Eu nem queria sair desse assunto, mas preciso dar uma pequena guinada e a gente vai fazer assim, as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos falar de liberdade de expressão. Hoje aqui um tema que me é muito caro e que particularmente me incomoda. Porque, sob minha perspectiva, não temos imprensa livre no Brasil. Simples assim. E eu queria saber de você se você concorda ou discorda com essa minha perspectiva e contasse para a gente um pouco do histórico da liberdade de expressão. Eu acho que a perspectiva é muito complexa. Eu acredito que ainda assim é possível dizer praticamente tudo no Brasil. Então, no ponto de vista mundial, se a gente comparativo, o Brasil de fato não está tão mal. Você tem lugares e espaços em que a censura e o controle são insuportáveis, né? Seja por questões religiosas, seja por questões políticas. Mas a Globo, por exemplo, não mostra nada. São meias verdades. Eu não vejo as emissoras de televisão, talvez aí entre o sistema de concessão. Sem dúvida. O sistema de concessão é um problema, mas eu não vejo. Eu vejo Sherazade sendo perseguida, Paulo Eduardo Martins sendo perseguido, enfim. Mas aí a gente entra num problema, que é o problema da concentração econômica junto da liberdade de expressão. Então, para você ter um veículo de massa, você precisa ter dinheiro. E o problema hoje é que o dinheiro é muitas vezes controlado pelo governo ou pelos amigos ou alguém que tem interesses alinhados com aqueles estatais. E aí que traz... Então, você ter revistas que são financiadas pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, elétricas, etc., a coisa começa a ficar estranha. Porque hoje nem essa vergonha mais os políticos têm, os políticos atuais dominantes têm de lotear sem a menor vergonha. Isso é uma coisa, acho que antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha do loteamento político. Então, o loteamento político da Caixa Econômica Federal hoje é absolutamente declarado. E aí, o que você acha que vai acontecer com as publicações que são financiadas, pelos canais que são financiados, pelos times, pelas empresas, pelas televisões que são financiadas por todo esse dinheiro grande? Então, mas aí entra o ponto que eu estou falando. Cadê a liberdade de expressão? Esse é um dos aspectos da liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa. A de informação, inclusive. A de informação. O direito à informação. No direito de informação é um pouco diferente, mas nós temos... Acho que essencialmente no Brasil a gente ainda não tem, como por exemplo existe na China, em outros países, bloqueios efetivos. Aqui a liberdade de expressão é tão boa que a gente sempre quer mais. É do ser humano não se contentar com pouco. Então a gente quer sempre mais liberdade de expressão. Então na China, por exemplo, você tem o que eles chamam da Grande Muralha, Great Firewall of China, né? A Grande Muralha Informática da China. Que eles bloqueiam uma série de sites, de IPs, etc., para que a população chinesa não tenha acesso através da internet. E aqui nós não temos isso. Não temos isso. Mas e o controle social da mídia que querem fazer? Isso o problema é o seguinte, por mais que você leia quais são as propostas, obviamente o discurso é totalmente descolado de qualquer verdade, mas isso a gente já está há 12 anos, já sabemos que o discurso e a prática são muito diferentes no atual governo. Aliás, tem O PT é mentiroso, né? Mentiroso. Essencialmente. Então, as intenções, nem bem eles conseguem disfarçar quais são as intenções. Então, o controle social da mídia, todo mundo já está... A pessoa, se der um segundo a mais de atenção para o assunto, já vai ficar com medo.
que é esse controle? O que é democratização da mídia? Não é nada mais que mais controle estatal. E aí que está o ponto. Qual que é o ponto da liberdade de expressão? Você tem ou não tem liberdade, né? A liberdade é você poder fazer. A partir do momento que você é bloqueado, que você é censurado, você não tem mais liberdade. E aí pergunta-se qual que é esse limite, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. É o que eu ia perguntar. A questão da calúnia, da injúria, da difamação, como é que Então, fica? são exemplos muito práticos e que trazem muita dificuldade para as pessoas lidar. Antes de falar da injúria, da difamação, da calúnia, a gente tem que pensar justamente quem vai ser o juiz disso. Quem controla? Quem controla? Então, por exemplo, a injúria e a difamação e a calúnia. Essencialmente, são crimes contra a honra. Até se você olhar no Código Penal, estão ali classificados na doutrina como crimes contra a honra. O que é a honra? A honra é uma propriedade tua? Você detém a tua honra? Eu acredito que se você parar para pensar, não. A honra é aquilo que os outros têm de conceito a respeito de você. E você não tem propriedade sobre o pensamento de terceiros. Isso é a base do individualismo, né? Você não tem como controlar nada além da tua visão sobre o mundo. Então, quanto mais você vai ter controle sobre aquilo que você pensa sobre o Roberto. Que interessante. Desenvolve esse tema, vamos lá. Então, qual que é a questão? O dano moral, a calúnia, nada mais é do que a tua percepção sobre a percepção dos outros sobre você. Aí, se eu impuser a minha percepção sobre você, você vê como um ato de tirania, isso? Não. A questão é a seguinte, o ato de tirania é o momento em que você é impedido de expressar uma opinião. Certo. Então, eu não posso falar, o Tom é bobo. Isso. Eu não gosto do Tom. Ou eu não gosto do Tom, Roberto. Eu não gosto do Roberto. Ou o Tom não se veste bem, o Tom não... Qualquer coisa. Qualquer declaração dessa que eu faço, ela pode ou não te atingir, você concorda? Porque até tem a parte subjetiva aí na história. Justamente, é aí que está o ponto. E aí a pessoa ofendida, ela fica ofendida e vai buscar uma reparação por essa ofensa. E aí ela quer que alguém o ajude nessa reparação. Então você cria aí um mecanismo quase que infantil, né? Papai, ele me chamou de bobo. Isso, é o papai e o Estado, no caso. E aí a gente tem essa doença que eu chamo que é o estatismo, né? Que a gente acredita que o Estado... tem que resolver mesmo tudo. Conscientemente sabendo que o Estado é uma porcaria, na hora de reclamar a gente sabe que vai lá não funciona, custa caro, é injusto, ele custa nos caro. rouba. É feito de pessoas. É feito de pessoas. Né? É feito de seres humanos que têm valores diferentes, que têm... falíveis, têm visões de mundo diferentes. Mas a gente simplifica e fala, não, puxa vida, ele me chamou de bobo, eu quero que meu pai bata nele. Então, tem que ter uma lei contra pessoas que falam mal de outras. Dentro da psicologia, parece a figura do superego, sei lá, recurso que você busque. Você não é capaz de lidar com isso, então você busca no exterior. É quase um endeusamento do Estado. Parece que tem essa figura aí. Então, a liberdade de expressão o que é nefasto, hein? Estou falando como crítica. Justamente, tá? A liberdade de expressão, esses valores humanos que a gente tem, que foram adquiridos com muito sangue, né? Muita dificuldade. A história do mundo está aí para ver quantas pessoas morreram por causa disso. Morreram, né? De formas horrorosas. O histórico é complexo. É complexo. Não é bonito. Então, essa liberdade, a gente precisa ter carinho por ela. A gente precisa ter amor por essa liberdade. A gente não pode sair querendo tapar a boca do outro só porque a gente não gosta do que ele está falando. Que, aliás, um dos grandes pontos da liberdade de expressão não sei se foi Orwell, várias pessoas falaram a mesma coisa de formas diferentes. Não adianta a liberdade de expressão para aquilo que você gosta. Para você ouvir aquilo que te agrada, aquilo que você concorda, é fácil.
O duro é você ouvir o que você discorda, o que te incomoda, o que te faz mal e ainda assim aceitar. Então tem uma frase que é atribuída ao Voltaire, mas não é do Voltaire, foi uma biógrafa dele que atribuiu a ele como se fosse um tipo de resumo de um dos pensamentos dele, que olha, eu não concordo com o que você está dizendo, mas vou defender até o final a liberdade de você dizê-lo. E esse é um dos pontos. Resume bem. Resume bem um dos aspectos da liberdade de expressão. É a tolerância. Então, e essa tolerância é um dos exercícios mais difíceis do ser humano. Puxa vida, a gente teve agora esse episódio horroroso do Charlie Hebdo. Eu lembrei disso. Foi terrível isso ainda. Foi terrível. Não tem explicação uma coisa dessa. Óbvio, a gente pode falar tem louco para tudo, tem extremista para tudo, mas o fato chamou muita atenção porque foi uma charge, né? Foi um desenho, um escárnio, né? Uma brincadeira nos olhos de um que para outros foi uma ofensa. E essa ofensa levou a uns extremistas à morte. Mas não foram só esses dois aí que tem culpa no cartório, não. Você tem uma série de... todo um sistema ali de pensamento que deu apoio moral para isso. Então você tem países hoje, falando de liberdade de expressão e na prática, por exemplo, Irã, Arábia Saudita, Sudão, em que na lei é crime, e muitas vezes punível com morte, você blasfemar. Aí fica difícil porque cai muito no subjetivo e voltamos à questão, quem controla? Quem vai decidir se é blasfêmia ou não? Vira uma coisa meio medieval. Não parece que a gente está falando de algo da Idade Média? Mas a origem é essa, né? Tudo bem, a liberdade de expressão começou com as cidades gregas, os cidadãos livres, que eram aqueles que não eram escravos, né, etc., não estrangeiros, podiam falar. Tal. Mas, andando um pouco para frente, qual que foi a grande questão da liberdade de expressão? Quando começou a imprensa. Então você tinha ali o problema da informação circulando de uma forma mais fácil, mais rápida. E aí, quem ficou com medo? Quem tinha o poder. Então, os reis, né, a igreja, etc. E aí, na Inglaterra, por exemplo, vamos regular esse negócio. Não pode, imagina falar mal do rei. Então, o que eles fizeram? Vamos controlar a imprensa. Então, só pode... tem direito de expressão no parlamento? Tem. Mas o parlamento, quem já está no parlamento, já tem um certo filtro. A imprensa, vamos controlar. Então, vamos dar... Olha que interessante, você falou de concessão. Olha há quanto tempo vem esse negócio. Acho que foi no século XVII, se não me engano, ou até antes, XVI. Olha, talvez até século XVI. O governo inglês, enfim, o rei, né, a realeza, concedeu a uma guilda X, né, uma corporação de ofício, o direito exclusivo de publicar, ou seja, de imprimir informações. Então, deu uma concessão para um grupo controlado que sabia que se pisasse na bola ia perder essa concessão, ou no mínimo ia morrer ou ser preso, falando só vocês têm o direito de fazer publicações, de ativar a imprensa. É o que eu falo do Brasil. Enquanto tivermos o sistema de concessões, não teremos imprensa livre no Brasil. Eu sou mais radical que você nesse ponto. Eu não considero que tenhamos imprensa livre, porque tem o sistema de concessão. E aí você escraviza o meio de comunicação. Esse é um ponto que eu passo, é um abacaxi que eu passo para você. Vamos pensar um pouco, de onde vem esse conceito de concessão? Você está contando essa história aí. Além disso, a coroa portuguesa dava concessão para o sujeito publicar. O livro que não tivesse a chancela do rei ou da biblioteca real, de que quer que fosse, não podia ser publicado. Quando o Brasil só foi ter algo parecido com imprensa na abertura dos portos. E na abertura dos portos era com um baita controle do rei. Com a monarquia, enfim, com a independência, com o império, você teve ali um movimento muito interessante que, de certa forma, podemos até dizer que foi quase mais liberal do que a gente tem hoje. Na Constituição de 1824, a inalienabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade,
é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte, daí no inciso 4º. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam que responder pelos abusos, na forma da lei. E aí que está o twist, né? Sempre os abusos. Os abusos. Né? E aí é esse o debate infraconstitucional que a gente, em todos os países do mundo, você se depara. Mesmo em países com alto grau de liberdade, por exemplo, na Finlândia, na Noruega, você tem ali alguns recalques de politicamente corretos. Porque você vai depender do bom senso. E o bom senso é subjetivo. Qual é o meu bom senso? Pode ser diferente do seu. Aonde a gente para essa régua? Esse é o debate. Exatamente. Em 1859, o John Stuart Mill ele fez um livro chamado On Liberty, sobre a liberdade, que defendia de uma forma muito forte a liberdade de expressão, que de fato, não há dúvida, é o que permite a circulação de ideias, a contestação de verdades. Né? Mill foi um ícone liberal, inclusive. Né? Perfeitamente. Um dos clássicos aí. Exatamente. Poxa, como é que você vai avançar a ciência se você não tem liberdade de expressão, se você não tem a permissão de questionar dogmas? Então, basta a pessoa parar e fazer um pequeno histórico para perceber quantos dogmas de 100 anos atrás são diferentes dos dogmas de hoje. Como não faz sentido você querer proteger, através de uma lei, algum tipo de ofensa que depois, com o tempo, ficou completamente ultrapassada. Isso é muito interessante. Eu vou dar uma fechada agora nesse bloco. Vou deixar a pergunta para o próximo bloco, então. Quais são os limites? Não há limite, então, Roberto? Até já. De volta com o programa Vídeo Debate, hoje na presença de Roberto Germanos. Para você que chegou agora, sugestão minha, vá para o primeiro bloco da entrevista e assista o primeiro bloco para a contextualização dessa entrevista. Bom, Roberto, deixei um abacaxi aqui tremendo para você. Minha função aqui é muito simples, né? Eu vou jogando as bombas, os abacaxis, e você descasca. Limites da liberdade de expressão. Vamos limitar ou não? Esse é um dos temas dos lugares sérios mais bonitos que existe, né? Você entender quais são esses limites. Deve existir um limite imposto pela lei, pelo governo? E você pensar, o que é esse limite? É o limite de eu formular palavras, né? De eu escrever ideias, de eu ter acesso a informações. É muito incômodo você ter alguém limitando você a isso. Então, de uma forma histórica, limites que existiam de coisas óbvias, por exemplo, falar mal de algum sistema religioso, vamos colocar do sistema católico, cristão, era uma heresia, você não podia fazer isso e ninguém se aventurava a fazer uma coisa dessa. A pessoa era queimada, inclusive. Queimada. Você tinha pessoas que defendiam... Hoje a pessoa é morta também. Bom, até hoje. Até hoje, hein? Mas eu estou tentando pontuar isso. Estou tentando traçar aqui um caminho no pequeno espaço de liberdade que foi se desenvolvendo, né? Que, ao meu ver, foi um dos grandes indutores do nosso progresso. A brecha, você está indo pela brecha. Sempre pelos caminhos, pela brecha da liberdade, daqueles poucos que foram lutando, foram se expressando pela liberdade. Você tinha pessoas que defendiam a liberdade de expressão, mas sempre tomavam muito cuidado com a igreja. Falavam, não, mas não pode ter heresia, tal, né? Porque daí já é um pouco demais. Hoje em dia, as pessoas tratam com uma naturalidade muito maior. Uma pessoa que não quer se associar a uma ideia religiosa, não quer se associar a um pensamento dogmático, espiritual, qualquer. E é direito da pessoa. Puxa vida, pontuar, né? Hoje nos parece tão mais bonito, né, isso? E há 100, 150 anos atrás, quem diria 300 anos atrás, isso era horroroso. Então, talvez, se a gente esperar as coisas horrorosas que nós imaginamos hoje como horrorosas, será que é melhor a gente proibir que elas sejam ditas, que elas sejam publicadas? Ou é melhor que elas continuem sendo professadas
ainda que seja para serem afastadas. E aí que está um pouco isso é interessante, o ponto, né? É o ponto. Se você deixa as barbaridades serem ditas e professadas de forma aberta, eu quero acreditar, eu tendo a acreditar que a moeda boa acaba eliminando a moeda ruim. O bem acaba eliminando o mal. Se não for verdade, ele morre por si só. Se for verdade, ele vai começar a ser cercado por argumentos melhores. Então, por exemplo, uma coisa que é óbvia hoje, e eu concordo de uma forma filosófica, você tem uma proibição de apologia ao nazismo, certo? Ou você não pode negar o Holocausto judaico, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. E não resisto, nazismo, vamos explicar. O termo vem de nacional-socialismo. Socialismo tem Exatamente. no termo nazista. Isso tem que ficar claro aí para reflexão de todos. Desculpa. Controle estatal, né? Controle estatal, exatamente. É isso aí. Então, são temas que traz preocupação, a gente precisa estar sempre atento a extremismos, a regimes sanguinários, a lembrança de grandes genocídios humanos, como ninguém quer isso. O Holodomor, o Holocausto judaico na Segunda Guerra Mundial e tantos outros exemplos horrorosos. Que Uganda, coisas horríveis. É nosso dever como ser humano nos lembrarmos e termos consciência disso e recusarmos qualquer tipo de caminho que nos leve de volta a esse tipo de barbárie. Perfeito. Comunismo, por exemplo. Eu gosto de provocar, né? Comunismo. O livro negro do comunismo, quem não conhece, vai ficar um pouco chocado com os números. Está esgotado, né? Está esgotado. Não tem para comprar. É o que isso toca o nosso tema. Quem quiser emprestado pode pedir, tá? Ok. Muito bem. Então, você tem que... Muito bem. Concordamos que o nazismo é uma coisa horrorosa? Concordamos que negar o Holocausto é uma coisa que traz prejuízo para nós como uma sociedade? Concordamos. Mas daí a você proibir o sujeito de professar aquilo que acredita, é ruim para o próprio sujeito, do ponto de vista de quem está de fora. Porque eu não vou ter a possibilidade de me sentar com um nazista atual, seja lá como é que se parece um nazista de hoje em dia, e falar, meu amigo, o que você pensa? Argumentar com ele até para ajudá-lo. Fala para mim, deixa eu ver o que você escreveu. Puxa, que bobagem, né? Mas deixa eu argumentar aqui. Ó, você acredita nisso, mas e essa evidência? Aquela evidência? Então você, limitando a barbaridade, da barbaridade ser escrita, você limita a capacidade contra-argumentativa. Isso. Inclusive para ajudá-lo a sair desse buraco, porque é um cara que pensa isso... E se ele acredita nisso, enfim, deixa tudo, pelo menos a gente sabe quem ele está dando as caras. Eu entendo o seu ponto. É melhor não limitar, é isso que você está falando. O mal, ele existe. Não podemos querer negar que a maldade, que o mal, que as ideias ruins existam. Elas sempre existiram, sempre vão existir. O que nós não podemos é querer, numa fantasia, criar um mundo ideal, proibindo o mal. Sei. E aí, também, de novo, voltamos para a doença do estatismo. A gente quer proibir o mal. A gente acha que se a gente fechar os olhos e ir atrás da cortina, o ladrão vai desaparecer, o bandido vai desaparecer. Não desaparece, ele vai estar lá. O socialismo, ele tem isso no DNA, criar a sociedade perfeita, criar o paraíso na Terra. E aí que está uma das grandes dificuldades dos teóricos liberais e de direita, vamos colocar dessa forma, em se vender. Porque você não tem como prometer uma coisa que é impossível. Não existe um mundo perfeito. Então, vamos aceitar que não existe esse mundo perfeito. Vamos entender esse mundo, entender o que é o mal, argumentar, dar liberdade para a pessoa falar. Eu acho que a questão do limite... Já o Stuart Mill, lá em 1859, ele já atacou de uma forma bem interessante como é que a gente pode começar a entender esse limite, que é o harm principle. Explica é o dano. Pra gente. O dano. O dano. Talvez, e é uma proposta, e eu não quero ser dono da verdade, porque se eu fosse dono da verdade eu ia querer que houvesse censura para tudo aquilo que eu não concordo.
Então eu não me proponho a isso. Que é o que o espectro do lado de lá está tentando fazer. Eu digo do lado de lá já provocando, né? Não tom provocativo. Não concordo com você, então fica quieto aí, né? Não fala bobagem. Eles usam todo. Mas de qualquer forma, o dano, para mim, na minha visão, e não é obviamente uma ideia minha, tem teóricos e muitas pessoas boas que defendem esse tipo de coisa, é um dano muito tangível. Aquele dano à propriedade da pessoa. Se a partir do momento, se com você proferindo palavras ou escrevendo, você danifica diretamente a propriedade, eu não estou falando de honra. Falando de grana. Estou falando de grana, de incolumidade física da pessoa. Então, se eu entro num teatro e grito, tá pegando fogo, fogo, corre, corre, eu estou colocando em risco a saúde das pessoas. A vida, eventualmente. Eu estou atrapalhando o teatro, quer dizer, o sujeito está lá, ele recolheu o ingresso, ele pagou e recolheu o ingresso para fazer uma apresentação, o sujeito pagou o bilhete para poder ver o artista lá se apresentando, estou atrapalhando a propriedade deles. Perfeito. Eu estou interferindo diretamente na propriedade alheia. Aí seria um limite, mas muito diferente dos limites de hoje. Esse é um limite mensurável. Correto. Esse é um limite mensurável. Eu falei, poxa, Roberto, você atuou de uma forma incorreta. Você vai lá e vai pagar os danos. Muito mais que isso eu já não gosto. Sei. Então, fiquei magoadinho, estou ofendido. Você me imputou um crime, que é o crime da calúnia, que é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, no nosso Código Civil. Penal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos. Olha que coisa. Você está imputando um crime, quer dizer, você está atacando a honra de alguém que já morreu. Que até onde a gente sabe, não tem muito como a gente medir o quanto a pessoa morta ficou ofendida, tá certo? Claro. Mesmo de quem está vivo, o subjetivo é subjetivo, está dentro da pessoa. Agora você fala, Tom, você é advogado, eu vou falar, olha, o Tom é um criminoso, ele comete tal e tal crime, não perco meus clientes. Você perde seus clientes. Aí, você fala, Roberto. Dançou, né? Aí vai... Olha, você pode falar o que você quiser de mim. Vai, publica no jornal e tal, mas você atacar minha base de clientes, você está começando a me atrapalhar um pouquinho. Vamos conversar. Eu até acho que nesse caso, sinceramente, você também tem todo o direito de ir lá, escreve, Roberto está falando bobagem, quem quiser vem conversar comigo, não tem nada disso. Não, mas eu entendi seu ponto. Existe talvez um outro limite tangível, mas a régua sua está muito mais para a liberdade do que para o que é hoje. Mas não é mais bonito assim, Tom? Eu, com certeza, sou um amante da liberdade. Eu sou suspeito para falar dessa tua ideia, porque a minha visão hoje, Roberto, permite-me entrevistar você, eu acabo falando demais, já sofro até críticas aí do pessoal, dizem que eu falo muito. Bem. Mas é uma questão que hoje a régua, com certeza, extrapolou muito para o outro lado. A gente não tem liberdade para nada. A liberdade não só do nosso tema, liberdade de expressão, como a econômica. Não somos donos do nosso dinheiro. Nós somos escravos hoje, tem que mandar tudo para Brasília. E não só como indivíduos, os municípios são escravos, os estados. O sistema não é federalista e nem republicano. Isso é uma coisa mentirosa que está na nossa Constituição. O sistema se aproxima muito mais de um sistema monárquico ou qualquer coisa de concentração absoluta de poder em Brasília. Não se preocupa que o governo vai dar um jeito. Então. Vamos passar uma lei contra isso, tá? A gente daí vai dar tudo certo. Essa estatolatria que é o problema. É o encurtamento mental das soluções. Ao invés da pessoa tomar para si a responsabilidade de filtrar os seus próprios problemas, eu tenho a responsabilidade de filtrar um pouco a minha ofensa, o quanto eu sou ofendido pela liberdade do outro. Ao invés de querer filtrar isso, eu jogo para o papai. Papai Estado, falamos papai até. Estado. Bom, vamos dar um fechamento aqui, tem muitas perguntas, mas o tempo está acabando. Eu queria passar para você, fazer um exercício de conexão.
tudo isso que você falou, todos esses temas muito empolgantes, né, e borbulhantes da liberdade de expressão, com um certo fanatismo ideológico que eu tenho visto, principalmente no espectro, que eu não sei nominar bem, posso falar comunista, socialista, esquerdista, estadista, intervencionista, eu não sei bem que nome dar para isso, mas esse pessoal, né, você sabe bem de quem eu estou falando, essa turminha aí, que eu até coloco como tiranos, porque eles querem mandar a vida dos outros. Isso para mim é o... Impor, né, a visão a visão de mundo. Tá. Então, tem isso. E do outro lado, eu vejo um pessoal fanático. Eu vejo, por exemplo, quem vota no Partido dos Trabalhadores, gente respeitosa, trabalhadora, mas que não enxerga o óbvio. Eu vejo uma limitação política desse pessoal assim, quase infinita. Você fala, não, mas o pessoal, olha os escândalos. Petrobras, isso, aquilo, o próprio crime do mensalão, que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, né? O Executivo corrompe o Legislativo, contrariando a tripartição de poder. Desde Montesquieu, a gente estuda que isso que é o bom, o ruim, o totalitarismo, é você concentrar o poder. Quer dizer, crimes, inclusive, condenados pelo Supremo Tribunal Federal, depois descondena uma parte, decisão de última instância, peronomútil, inventam uma outra. Quer dizer, virou bandalheira, virou piada o Brasil. E o pessoal ainda continua defendendo esse espectro da ideologia política. Eu não consigo entender. Se você entender isso, por favor, me dê uma luz. Olha, claramente isso é uma pergunta muito complexa. De verdade, acho mesmo. Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, talvez. Né? Acho mais psiquiátrico até. Mas sejamos racionais aqui. Qual que é o ponto? A briga de ideias. Né? E nós temos que começar a entender quais são os mecanismos que atraem essas pessoas para esse tipo de ideia. Bacana. Então, uma luz. Então vamos lá. O que atrai uma pessoa para essa fantasia do socialismo do mundo perfeito? Né? Da utopia? Vamos lá, vou tentar te ajudar, vamos trocar aqui. Imaturidade, eu diria. Não, O que você acha? Eu estou jogando conversa fora. Imaturidade já... A pessoa quer que o outro resolva o problema dela. Não, às vezes é uma utopia mesmo. Você tem um sonho que você acredita que é possível você entregar em vida, que é o do paraíso. Isso é um problema da humanidade. Né? Desde o Gênesis, desde a antiguidade, as pessoas buscam, né, a redenção na Terra. E é muito mais... É um escape, né? Você está escapando da realidade, buscando o paraíso na Terra. E é essa a grande força do socialismo. Você tem lá o Obama que fala, gente, vote em mim, yes we can, vamos resolver o problema da saúde. Vai lá, o sujeito, assim, em 2 anos, ele começa a fazer um monte de bobagem, o negócio já começou com o preço da saúde subindo, todas as evidências factuais contra a realidade, né, que ele está querendo impor, mas ainda assim o sonho permanece. O sonho é muito forte. Você tem que começar a compreender que nós não estamos lutando contra fatos. Quando a gente tenta lutar contra o estatismo, a intervenção muito forte do Estado, a imposição de ideias de censura, de controle social da mídia. A gente está lutando contra o sonho deles, contra essa imagem bonita que eles tentam vender. Isso é terrível e acho que você deu várias dicas aí. Esse programa, obviamente, ele não se consome nele mesmo, né? Eu acho que fica um programa muito reflexivo. O que você fez hoje aqui foi fomentar a reflexão e não entregar soluções. Eu achei que você fez com muita maestria. Olha, dou meus parabéns. E abra um espaço aí para você dar uma mensagem final, falar do movimento Endireita Brasil, o que você quiser. Está aí livre o espaço, o programa está encerrando. Muito obrigado, Tom. Agradeço o espaço aqui, que é maravilhoso, o entrevistador, que é muito bacana e simpático, além de inteligente, fala bem, pode falar sem nenhum problema.
Olha, a gente tem que lutar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita. Eu gosto de liberdade, eu gosto de poder falar o que eu penso, eu aprecio isso, gosto que as pessoas tenham essa liberdade, quero que as pessoas que não concordam comigo me digam, escrevam. Então, e as que concordam, vamos debater mais as ideias, porque eu seguramente não sou dono da verdade, ninguém é. Quem acredita em Deus, talvez Deus seja, mas até lá a gente não vai saber. E há que se respeitar muito qualquer tipo de religião e não religiosos também. Fazer a separação do que é ético e moral, do que é legal. Isso, exatamente, né? É isso aí. A ética e a moral a gente cultiva na nossa comunidade, com os nossos amigos, conforme a nossa vontade de viver. Se a gente quer viver de uma forma ética e moral, a gente vai se cercar de pessoas boas e vamos espalhar isso. Mas eu não posso impor a minha ética e a minha moral a quem não queira fazer dessa forma, se aquela pessoa não está me prejudicando na pele, na carne, na minha propriedade. Perfeito, muito bem dito. Nossa página no Facebook do Endireita Brasil é Movimento Endireita Brasil, não tem segredo. A gente gosta de conversar por lá, fazer algumas provocações. E o apelo é esse, vamos pôr a mão na cabeça, pensar que o que é mais importante? A gente ter um papai cuidando da gente toda vez que a gente fica chateado, ou assumir cada um a responsabilidade individual pelos seus atos, ser tolerante, tolerar, preservar o espaço de quem queira ser preservado. Eu não vou entrar numa reunião evangélica e começar a quebrar símbolo religioso, não tem, enfim, falar mal deles. Vou respeitar o espaço deles, vou respeitar a propriedade deles, eles vão me respeitar e vamos todos viver da forma que a gente quer, da forma que cada um acha que tem que viver para alcançar a felicidade. Tentar viver de uma forma correta, digna e boa enquanto estivermos por aqui. E terminaria então só com um gancho que me ocorreu agora de falar. Você comentou aí, buscar a felicidade. Uma grande diferença entre as constituições aqui, a brasileira e a norte-americana, é que lá nos Estados Unidos o pessoal tem direito a buscar a felicidade. E aqui temos direito à própria felicidade. E isso, sob minha perspectiva, é muito perigoso. Fica a reflexão para todos vocês. Semana que vem, então, mais vídeo debate. Até lá.